O Hamas concordou recentemente com as condições, incluindo a entrega de todas as armas pesadas, mapas, túneis, instalações de produção e depósitos de armas. Seus líderes também concordaram em entregar as armas às forças internacionais de paz organizadas por Trump e não a Israel. Eles concordaram em entregar mapas e túneis. Bem, tenho quase certeza de que, depois que Israel explodiu 15 quilómetros dos túneis deles ou alagou uma parte com água e encheu outra com concreto, acho que sobrou tão pouco para eles que não fazia sentido entrar em conflito por causa disso. Segundo o relatório anterior, pela primeira vez, o Hamas aceitou entregar o inventário e locais de armazenamento de armas pesadas. Esse é o arsenal de foguetes e de sistemas antitanque. Então a Al Jazeera informou isso. Ao mesmo tempo, seguindo o bom costume do Oriente Médio, logo após a assinatura do acordo, o líder político do Hamas, Khaled Mashal, ele está no Kuwait? Não, ele está no Catar, então acho que ele tem 3 bilhões de dólares. Em fevereiro, rejeitou publicamente o desarmamento, afirmando que tirar as armas de um povo ocupado o tornaria uma vítima fácil. Bem, isso soa bonito depois de 7 de outubro, não é? As forças de defesa de Israel afirmaram esperar em breve o início do desarmamento do Hamas, mostrando confiança de que o grupo tomará medidas dolorosas. Essa é a posição das forças de defesa de Israel, não um fato confirmado. Em março surgiu uma proposta de um esquema em etapas. Em 90 dias, o Hamas deveria entregar armamentos pesados e mapas dos túneis, enquanto o programa de recompra de armas pessoais, levaria mais tempo. Mas isso é apenas uma proposta apresentada pelos mediadores e espera-se que o Hamas responda com uma contraproposta. Isso vai atrasar ainda mais o processo, com certeza. Bem, neste caso específico, enquanto eles estão enrolando, os israelenses continuam bombardeando. Não é como se eles estivessem enrolando e ninguém estivesse respondendo, certo? podem enrolar, meus caros. Por isso, cada dia de atraso no processo reduz ainda mais as fortificações e territórios do Hamas. No final de junho, isso se tornou o principal obstáculo nas negociações no Cairo, a exigência de entregar os mapas dos túneis e as armas pessoais até a última bala. Isso foi escrito por israelenses. E o Hamas vincula a entrega das armas à retirada das tropas israelenses de Gaza. Sim, é claro que Israel não vai retirar as tropas primeiro e depois esperar que o Hamas entregue as armas. Então muita coisa pode acontecer pelo caminho, né? Tipo, depois dizem que teve um eclipse lunar, por isso não podemos. Quer dizer, sobre os israelenses pode-se dizer muitas coisas diferentes, mas não dá para dizer que eles são idiotas. Bom, agora vamos passar para os acontecimentos dos últimos dias. De acordo com relatos de fontes internacionais, essas chamadas Forças Internacionais de Paz, o projeto iniciado por Donald Trump começa a atuar ativamente na região de Gaza. Lembrem-se, por assim dizer, isso é uma rendição. Primeiro retiram as armas do Hamas, depois realocam as pessoas, limpam o território e, por fim, iniciam a construção de algo lá. Esse é exatamente o projeto iniciado por Donald Trump das Forças Internacionais de Paz. Descobrimos primeiro que o Hamas iniciou a entrega do armamento pesado. Por que eles estão fazendo isso? Pode haver vários motivos. Primeiro, eles podem esperar que as Forças Internacionais de Paz talvez atuem como barreiras entre eles e os israelenses, ou seja, aqueles que sobreviverem, o Hamas, não morrerão em combates com as forças israelenses em Gaza. Só a alta liderança, talvez a intermediária, pode escapar. O resto certamente morrerá. Talvez eles só queiram mostrar que estão dispostos a negociar, mas na verdade continuam com suas atividades habituais, ou seja, enrolar, enganar, se fortalecer e esperar para se fortalecer ainda mais. Quando talvez voltarem a matar judeus? Bem, é para isso que eles são pagos, certo? Se você não mata judeus, não recebe. Se mata judeus, recebe. Bom, naturalmente eles querem receber, porque realmente ficaram assustados. Talvez eles realmente queiram sobreviver. Ele agiu. O negociante não fez nada de errado. Eles têm sua organização lá, porque simplesmente se render seria o fim do Hamas. Bem, a chefia que fica sentada em vários países. Bem, a chefia que está sentada em vários lugares, países, principalmente no Catar, diz para eles, morra, mas lute. Ou a chefia fala para a intermediária, não se preocupe, vamos tirar você de lá. Eu acho que estão enganando. Nesta semana estamos vendo o primeiro lote dessas chamadas veículos táticos saindo dos aviões de transporte. Isso é para as Forças Internacionais de Paz. Elas são chamadas de ISF. Essas máquinas estão concentradas em pontos chamados Endurance, no sul de Israel, perto de Kerem Shalom. Endurance
eu nem sei se é um lugar ou lugares onde você pensa. Várias bases estão localizadas próximas, onde equipamentos, maquinário e pessoal se acumulam antes de entrarem no faixa de Gaza nas próximas semanas. Esses são os primeiros do prometido pessoal militar internacional que vai monitorar a manutenção da ordem e a reconstrução de Gaza se tudo correr conforme o planejado. Claro, certo. Com esses mesmos com nossos arabezinhos nem sempre isso acontece. E embora no papel tudo isso pareça bom, pelos dados disponíveis, a mobilização geral dessas forças internacionais parece fraca. Claro, todos nós ouvimos a declaração de que a chegada das forças internacionais marcaria o começo do fim da ocupação israelense de Gaza e também colocaria fim às ações militares entre as forças de defesa de Israel e o Hamas, os controladores de Gaza. Circulam rumores de que essas forças vão ajudá-los a reconstruir suas casas e suas vidas e que eles poderão continuar vivendo lá. Mas isso é feito principalmente com o dinheiro da propaganda muçulmana, que não quer que os habitantes de Gaza vão embora. Se eles saírem, quem enfrentará Israel? Onde mais se encontra um foco desses? Eles o tempo todo tentam impedir os moradores tanto com ameaças quanto com promessas para que eles não vão embora. Bem, e as promessas são a coisa mais barata e mais eficaz para convencer uma pessoa. Se analisarmos a situação, precisamos levar em conta que cerca de 70% do setor já está completamente tomado pelos israelenses e se tornou uma terra devastada. Montes de destroços de concreto, entre os quais vagam bandos de cães selvagens. Então, em aproximadamente 30% da faixa de Gaza, que ainda está sob controle do Hamas, as coisas também não vão nada bem. Em todos os anos anteriores, através do Egito, já que há fronteiras lá, por via aérea, marítima, tudo o que era necessário para a reconstrução de uma vida terrível, mas ainda assim uma vida para a população de Gaza, era entregue. A liderança do Hamas vivia, na verdade, no exterior, mas os bilhões que eles roubaram, por assim dizer, ajudavam eles a se manterem em palácios do jeito que podiam. E aqueles que lutavam em nome deles se escondiam em centenas de instalações cavadas a 25 metros de profundidade, com túneis ramificados entre elas. 15 quilómetros. Acho que ontem ou anteontem eu falei sobre isso. Além disso, túneis semelhantes existiam na fronteira entre Gaza e o Egito e por isso qualquer equipamento necessário e medicamentos eram facilmente entregues lá. Tudo isso era pago pelos americanos, europeus, ou seja, o nosso dinheiro de impostos era usado, certo? Comida, armas, tudo o resto. Então, alguns membros do Hamas iam ao Egito para tratamento médico ou simplesmente para visitar parentes lá ou tirar férias, certo? Com o dinheiro que nós pagávamos. E eles usavam esse dinheiro para matar judeus. E depois, se eles se destacavam e matavam bem os judeus, então eram enviados de férias para o Egito. Agora, desta vez, Israel praticamente bloqueou completamente as rotas de contrabando vindas do Egito. Quase 400 túneis foram destruídos. Talvez ainda tenha sobrado alguma coisa. Acho que agora está sendo monitorado seriamente, então é improvável. Então, como eu contei para vocês, foram destruídas 800 instalações escavadas no subsolo. Cerca de 14 a 15 quilómetros de túneis entre elas. O Hamas diz que segue totalmente apto para o combate. Mas, de acordo com todos os dados recebidos, tanto de analistas quanto de dentro de Gaza, inclusive de agentes do Mossad que estão lá, isso é uma farsa. O Hamas, como organização, está quase completamente destruído, o que não significa que não possa ser reconstruído com dinheiro e vontade. Estando ele mesmo sob bombardeios e destruição, com a aviação praticamente totalmente destruída, assim como a marinha e o exército, e sem renda, o Irã interrompeu completamente qualquer ligação e apoio ao Hamas. Israel eliminou diversos líderes do Hamas, assim como fez com o Hezbollah e o Irã, seguindo o mesmo padrão. Milhares de militantes foram mortos. Uma parte significativa do armamento pesado, dos túneis e das instalações de lançamento de foguetes foi destruída. Atualmente, a organização praticamente não tem como conseguir materiais de construção, dinheiro ou armas, o que torna a reconstrução quase impossível. Não impossível, quase impossível. O Hamas aceitou transferir os ativos para forças internacionais. Armas pesadas, mapas, túneis, depósitos de armas, instalações de produção. A única coisa que não está nessa lista são as armas de fogo leves. O que ainda continua sendo um problema. E agora os israelenses propõem comprá-las. Se o Hamas realmente concordar com isso, as forças internacionais servirão de força de interposição entre o Hamas e Israel. Israel só começará a retirada após inspeção completa, seguindo o princípio de confiar, mas verificar.
Se algo não estiver conforme os acordos, vão explodir isso. Isso levanta uma questão. Por que o Hamas aceitou isso? Por enquanto, está só no papel. O que realmente ocorrerá, só o tempo mostrará. Talvez seja porque Israel finalmente fez o que deveria ter feito há muito tempo, mas não conseguia, por uma série de razões que nem eram só suas, mas também internacionais. Antes, o que acontecia era o seguinte: era feito um ataque à infraestrutura, aos lançadores de foguetes e assim por diante. Depois era assinado um cessar-fogo porque o mundo pressionava por isso. As tropas se retiravam. Isso dava a Israel alguns meses, às vezes anos, de calmaria. Mas isso se repetiu tantas vezes que surgiu na sociedade israelense o termo cortar a grama. Depois ela cresce de novo. Eles cortam de novo, cresce de novo. E assim por infinitas vezes. Mas depois de 7 de outubro, a rotina foi quebrada. O nível de crueldade que foi aplicado naquele dia está documentado em relatórios verificados por várias fontes independentes, confirmado por depoimentos de testemunhas oculares e milhares de horas de gravações em vídeo feitas pelos próprios militantes do Hamas. Isso é algo que só poderia ter nascido nas profundezas mais sombrias do inferno. Até mesmo as ações dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, em Oswiecim ou em Auschwitz, podem, depois disso, parecer brincadeira de criança. O que os muçulmanos fizeram em 7 de outubro, a maneira como eles se comportaram. O nível de crueldade desumana que eles demonstraram, enquanto se alegravam, riam e filmavam uns aos outros, não poderia deixar de levar Israel à decisão de acabar completamente com esse problema. Qualquer pessoa, qualquer povo, qualquer grupo de pessoas que passasse por isso só poderia querer se vingar. E graças a Deus, os judeus, ou se preferir, os israelenses, não se vingaram de mulheres e crianças, embora tivessem todo o direito moral para isso. Israel começou a eliminação sistemática do Hamas, ao mesmo tempo em que tentava poupar a vida da população civil. Se olharmos para os relatórios confiáveis de fontes verificadas que não têm motivo para mentir, Israel fez um trabalho fenomenal na proteção de civis. Mas o que Israel não tentou fazer foi preservar os prédios e construções em Gaza. E o Hamas lutou por cada casa, minando os prédios com explosivos. E os combates foram tão intensos e prolongados que Gaza praticamente deixou de existir. Existe um lugar chamado Gaza. Aqui está ele, certo? Mas agora não é mais um lugar para viver. E nos próximos 10 anos, obviamente, a vida lá não vai se restabelecer, porque simplesmente isso é impossível. Bem, por mais horrível que pareça de fora, a destruição do Hamas a qualquer custo era necessária, porque o mal precisa ser erradicado. Quando o Japão atacou a China na Segunda Guerra Mundial, depois atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor, e quando os Estados Unidos finalmente tomaram as ilhas japonesas, as batalhas foram terríveis no começo, certo? Quando a fumaça se dissipou. Quase nada restou, quer dizer, daquelas ilhas que foram tomadas no início. Uma das principais razões pelas quais os Estados Unidos decidiram lançar a bomba atômica no Japão foi o entendimento de quantas centenas de milhares, talvez até milhões de pessoas morreriam se os Estados Unidos tivessem que conquistar, como dizem, metro por metro, do jeito que fizeram com as primeiras ilhas japonesas. No Estado-Maior dos Estados Unidos calcularam que, no melhor dos cenários, morreria 1 milhão de civis japoneses e, no melhor dos casos, apenas 200 mil soldados americanos. Por mais que não quiséssemos isso, a alternativa era lançar 2 bombas atômicas. Por que 2? Porque o segundo alvo era Stalin. Stalin precisava ter certeza de que os Estados Unidos tinham mais de uma bomba atômica. Se ele fizesse na Europa o que planejava, a bomba atômica seria lançada contra o Kremlin. A terceira, depois a quarta, quinta e oitava. Assim, com a ajuda de 2 bombas atômicas, resolveram 2 questões enormes. Uma foi evitar milhões de vítimas civis, matando 200 mil. E a segunda foi evitar, então, o avanço do exército soviético sobre os tubarões capitalistas na Europa. Mas, assim como na luta contra o Hamas, o Japão tinha que se render. O mal que ele trouxe ao mundo precisava ser erradicado. Mesmo ao custo da vida de centenas de milhares de japoneses. Isso precisava acontecer, e o mesmo vale para a ideologia que surgiu em 7 de outubro. Um mal monstruoso veio ao mundo e ele precisava ser destruído, e deve ser destruído.
Hoje, a maioria das pessoas sensatas acredita que os Estados Unidos agiram corretamente em relação ao Japão. O mesmo pode ser dito sobre Israel. Ele destruiu o mal. Está destruindo, ainda está em processo. Esforçando-se para poupar vidas inocentes. Não está documentado. E não se esqueça, no final, o Japão ressurgiu das cinzas. Das cinzas daquele mal que ela mesma cometeu e se redimiu como nação. Resta apenas esperar e rezar para que o povo de Gaza, com a ajuda de Deus, consiga fazer o mesmo. Mas Israel precisa manter sua posição, assim como os Estados Unidos tiveram determinação para levar isso até o fim no Japão. E até hoje soldados americanos permanecem no Japão. Perceberam, não? O mesmo pode ser necessário em Gaza, se o plano com as forças internacionais de paz não funcionar. Claro, o que é permitido a Zeus nem sempre é permitido ao boi. Mas vamos torcer para que nos deem a oportunidade de limpar Gaza até o ponto em que o Hamas não impeça os moradores de Gaza de se mudarem para outros lugares. Depois talvez construam um paraíso em Gaza. Vai levar 10, talvez 20 anos, mas os judeus vão garantir que um paraíso na terra seja construído em Gaza. E nós vamos construir. Eu acredito que é justamente porque Israel trouxe para esta guerra uma fúria justa sem precedentes que o Hamas talvez se renda. Porque eles veem nas forças internacionais de paz uma possível chance de salvação. Eles entendem que Israel não vai parar por aí. Entregar as armas pesadas agora, para que pelo menos alguns deles possam sobreviver. Talvez esperem lutar novamente em outro momento ou lugar, ou apenas sobreviver, porque eles têm certeza de que, se renderem a Israel, todos serão mortos. Eles sabem que há motivos para isso. Senhoras e senhores, eles sabem disso. Eles sabem que se estivessem do outro lado, teriam matado todos. Eles também mataram todos do lado deles, e pessoas que não tinham feito nada contra eles. Então só o tempo dirá. Realmente, se o Hamas se rendeu, agora estão largando as armas, ou ainda têm forças e vontade de continuar matando os judeus. Na verdade, quando há alguém disposto a pagar, sempre vai ter quem queira matar por dinheiro. Vamos esperar que em um futuro próximo Deus traga a paz, que ela volte para Israel e que o povo de Gaza consiga ressurgir das cinzas do seu próprio mal e, com a ajuda de Deus, se redimir como povo. Vocês perceberam, já é a terceira vez que eu uso a palavra Deus, o conceito de Deus, porque o que está acontecendo lá é realmente um apocalipse. Melhor ainda, todos deveriam se mudar para regiões com poucos habitantes, onde vivem seus correligionários, como a Síria. Senhoras e senhores, com isso vamos encerrar e nos encontraremos novamente quando houver outras notícias importantes e interessantes. E escrevam o que interessa a vocês, aliás, isso vai ajudar muito na escolha dos temas. Então, até a próxima.